porque a gente cria tanto a experiência, como a gente vai conseguir ver e tocar nas nossas orações. Verdade. Um dia a gente estava orando no Amém, monte. pastora. Um dia, hoje a gente não sobe mais monte, mas lá atrás, na nossa juventude, a gente subia monte, a gente ia para Genipabu, subia aquele monte, quase toda sexta-feira. Tava lá em cima, clamando, orando. A gente é de monte, a gente gosta de ir para cima, enfrentar. A gente não tem medo das trevas, né? Nós enfrentamos Isso é debaixo do braço forte do Senhor, porque não é na nossa força, né? Na força do Senhor. E um dia a gente tava no monte orando, lá em Lages, no Cabugi. A gente tinha uma vigília toda semana com os jovens da igreja no monte. E nessa vigília, uma senhora diaconisa da igreja, quando a gente estava orando, o Espírito Santo levantou ela diante da gente. Nossa. E ela veio parar atrás. Ela estava na frente e ela foi para trás. Quando ela abriu os olhos, ela se virou para a gente e disse: como eu vim parar aqui? Eu disse: a senhora foi levantada e trazida até esse lugar, né? E algumas pessoas dizem assim: mas para que isso? Eu disse: para mim foi uma prova muito grande do poder de Deus. Com certeza. Para mim, que sou cientista, sou químico, eu sei que ninguém é levantado desse jeito. Se não tiver uma corda, se não tiver quem levante. Amado, eu entendi ali que Deus estava dizendo: este é o meu poder. E aquela igreja ali, durante anos, né? Aquela igreja ali, quando eu cheguei, tinha 52 anos de história. Ela não passava de 18 pessoas e tudo. E quando a gente saiu dali, debaixo desse mover, desse avivamento, aquela igreja foi para mais de 200 almas. Nossa. Né? A gente passou 2 anos ali e os irmãos trabalhavam, faziam células, faziam todo o trabalho de evangelismo e oravam e repartiam o pão. E a gente estava junto ali, todo mundo. Era culto nos lares. Tinha culto nos lares, que a gente chama de célula. E ali teve esse despertamento, né? E as pessoas iam daqui para lá. Quando chegavam lá para fazer evangelismo, as pessoas voltavam evangelizadas. Elas diziam: rapaz, a gente está voltando aqui cheio. Mas quem vai para a obra, se doar, acaba recebendo muito mais. Verdade, A gente sempre diz verdade, isso. verdade. E a oração é esse caminho que você não pode perder nunca. Tem gente que confia: não, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu tenho muita capacidade. Se não tiver oração, você não vai a lugar nenhum. Verdade. Amém. Até porque, né, pastor, tem a oração que é atendida na hora e tem a oração que dura um tempinho para ser atendida, né? Isso. Então, muitas vezes eu já passei por isso também, de receber na hora. Orar hoje e amanhã Eu digo muito, Marquinhos, já ter que acontecido. eu digo muito que eu gosto muito dessa expressão, que a oração não move a mão de Deus. Eu digo que a oração nos move para o lugar onde está a mão de Deus. Verdade. Às vezes a gente demora muito, porque a gente demora a se encaixar ali, naquele lugar onde Deus quer que a gente esteja. Então, quanto mais a gente ora, não é que a nossa oração vai amolecendo Deus, né? A gente vai orando e vai amolecendo. Não, a gente vai orando e a gente vai entendendo que a gente também precisa fazer parte daquilo. E daqui a pouco a gente é conduzido pelas nossas próprias orações para o lugar que Deus quer que a gente esteja, que é o lugar onde Ele derrama a bênção dele, né? Verdade, verdade. Verdade. Por isso que nesse versículo Paulo ensina isso. Diz: antes de vocês ficarem pedindo e tudo, ficar se lamentando, façam orações, façam súplicas, com ações de graças. Né? Verdade. Aí ele está ensinando exatamente esse caminho. Vá para esse lugar, E não cesse de orar, né? não cesse. Não cesse de Orai orar. sem Sempre cessar. de Orai oração. sem Isso é cessar. importante. O senhor falou uma coisa muito importante, pastor, que quando a gente faz a obra, né, com amor e de coração, né, Deus ele nunca deixa faltar nada, né? Verdade. E nós passamos por isso, né, nós passamos por isso lá na Sara, né, quando a gente foi enviado como missionários, que nós abrimos uma igreja, né? Sim. E a gente abriu sem nada, sem ter nada, né? Nós falamos só fé. Era o Só suficiente. fé, nós só temos, Era mais do que tem o só suficiente. fé, Você já tinha isso tudo, cara. Falei: amor, vamos embora, né? Se é o chamado de Deus, então vamos embora, né? E Deus nos levou. Foi uma Né, experiência, abrimos a igreja, assim, foi uma experiência extraordinária, maravilhosa, né? Porque cavar o pouso não é fácil, não, Não é é. para qualquer um. É. Não é. É uma missão séria, árdua, mas inexplicável, né, amor? Verdade, verdade. E A nós gente tinha muito amor pelo que a gente fazia. E mesmo que falte, porque a gente fala assim que não falta nada, eu vou ser bem realista assim, para que você entenda. Falta, olhando, falta. Às vezes você quer comprar um sanduíche, não tem o dinheiro. Às vezes você quer uma cadeira, comprar para a igreja, não tem, né? Falta.
mas essa falta, ela não faz falta. É, verdade. É uma falta que não faz falta, né? Eu e Patrícia, a gente vivenciou, assim, como vocês também, momentos assim que a gente olha e diz, isso aqui, a gente poderia ter isso. Ok, mas não tem agora. Mas um dia Deus vai nos dar, né? E a gente vai crescendo, porque até Paulo diz, eu sei passar por tudo, eu sei ter muito, como também sei ter nada, né? Nada, é. Então, mas em tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a pegada da caminhada, sabe? A gente faltou cama quando a gente começou, a gente dormia no chão, no edredom, faltava geladeira, porque a gente não tinha geladeira, a gente colocava água para congelar no mercadinho do lado e deixava a água descongelando dentro de casa para tomar água gelada, né? Às vezes faltava, mas essa falta não tirava o nosso brilho, nossa alegria, nosso fervor. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Até porque também isso já mostra até para essa nova geração, né? Que a gente, quando tem Deus, necessariamente não está... eu tenho um dinheiro, então eu tenho um Deus. Não tenho um dinheiro, então eu não tenho um Deus. Eu tô doente, então é porque eu não tenho fé. Tô curado, então porque eu tenho fé. A gente sabe que existem os processos da vida, existem situações, e Deus, ele tem que estar acima de todas essas coisas. Se você tem dinheiro, se você não tem, se você hoje está doente ou está curado, Deus está acima de todas essas coisas. A nossa fé não pode estar baseada numa cura ou numa doença. A nossa fé não pode estar baseada num dinheiro ou sem um dinheiro. Eu sou um pobrezinho coitado, então eu sou uma pessoa de Deus, né? Ou o contrário, Deus, ele está acima de todas essas coisas. Por isso que, assim, falando sobre a obra, a gente aprendeu a viver na obra, a pregar, a sonhar, independente das circunstâncias. Né? Crendo que Deus, no momento certo, ele iria fazer aquilo que já estava proposto a fazer. Tem gente que diz assim, eu estou vivendo pela fé. E às vezes ela não está vivendo. Porque tem gente que acha que viver pela fé é viver sem nada, né? E isso não é estritamente o que a Bíblia chama de fé, né? Você pode ter muita coisa e viver pela fé. Como você também pode não ter nada e viver pela fé. O viver pela fé não está atrelado ao que você tem ou não tem. O viver pela fé está enquanto você depende de Deus em toda e qualquer circunstância. É isso que é o viver pela fé. Aí tem gente que confunde. Acha porque não tem dinheiro. Como é que você está? Estou na fé. Aí eu digo, certo, mas está na fé como, né? Não, pastor, daquele jeito. Eu disse, então vamos se mover, vamos se mexer. Às vezes está na fé e está precisando alcançar o entendimento. Então nós precisamos entender que a oração leva você para isso, onde o lugar da fé, onde as coisas acontecem.